motor do meu carro velho geme a cada curva da subida, como um animal cansado sendo forçado a fazer um último esforço. A estrada na montanha é mais traiçoeira do que eu imaginava, uma serpente de asfalto rachado serpenteando na escuridão quase total. Meus dedos estão brancos no volante, e a cada poucos metros tenho que diminuir a velocidade com medo de uma das rodas passar pela beirada sem cerca. O ar que entra pela janela mal fechada tem cheiro de pinho úmido e terra fria, um aroma limpo, mas incrivelmente solitário. Digo a mim mesma que é apenas um trabalho, uma maneira de pagar os livros do próximo semestre, mas a sensação de isolamento é tão densa que quase consigo tocá-la. Finalmente, depois de uma curva particularmente fechada, eu avisto um letreiro de neon piscando, lutando contra a noite. Old West Park. Algumas letras estão queimadas, então ele pisca Old West Park, em um loop errático e fantasmagórico. Abaixo dele, há um rosto de cowboy de desenho animado, um sorriso pintado que, na penumbra, parece mais sinistro do que acolhedor. Deveria ser nostálgico, uma referência aos anos 50, mas agora parece apenas um monumento à decadência. Sinto uma pontada de arrependimento, uma vozinha na minha cabeça se perguntando se não teria sido melhor ficar em casa estudando para a prova de química. O estacionamento é um mar de cascalho e sombras. Há apenas uma dúzia de carros, a maioria tão antigos e modestos quanto o meu, estacionados a uma distância respeitosa uns dos outros. Reconheço a maquete de alguns deles do campus, o que me traz um pequeno e estranho conforto. Desligo o motor e o mundo cai em um silêncio profundo e pesado, quebrado apenas pelo estalar do cascalho sob meus pés quando saio do carro. O ar da montanha é gelado e me atinge imediatamente, muito mais frio do que eu esperava. Abraço a mim mesma, sentindo como meu casaco é fino contra o vento que desce dos picos escuros ao nosso redor. Levo um momento para me acostumar à escuridão, meus olhos tentando encontrar formas nas sombras. A entrada principal do parque fica a cerca de 50 metros de distância, uma grande fachada de madeira imitando um forte ocidental. As luzes que a iluminam são poucas e têm um tom amarelado e fraco, fazendo tudo parecer doentio. Cada passo que dou parece ecoar no silêncio, um anúncio da minha presença que me faz sentir vulnerável. Me pego olhando por cima do ombro, embora não haja nada além de árvores e a escuridão da floresta se estendendo até onde a vista alcança. É apenas a sugestão da noite, digo a mim mesma, mas minha pele está formigando, e não é só de frio. Ao me aproximar, um som metálico e repetitivo chega aos meus ouvidos. É música. Uma antiga melodia do Velho Oeste que parece vir de um alto-falante antigo e danificado. Ela toca e para, como se a fita estivesse presa, criando um ritmo dissonante e perturbador que só aumenta a estranheza do lugar. A bilheteria está vazia, com a janela de vidro coberta de poeira e uma teia de aranha em um canto. Não há ninguém para me receber. Há apenas a música fantasma e a sensação de estar entrando em um lugar abandonado há muito tempo. Mesmo que seja meu primeiro dia de trabalho em um parque em funcionamento. A porta da frente está aberta, então entro hesitante. O interior é uma réplica de uma rua principal de uma cidade do oeste. Há um bar, um escritório do xerife, uma ferraria, mas tudo parece falso e desgastado. A tinta das fachadas está descascando e a madeira das calçadas range assustadoramente sob o meu peso. À minha direita, em um banco, está sentada uma figura. Por um segundo, meu coração para, mas, à medida que me aproximo, vejo que é um manequim, um velho garimpeiro com um rosto de plástico derretido pelo sol de incontáveis verões. Seus olhos de vidro me encaram, sem ver, e eu recuo com um tremor. Continuo andando pela rua deserta, procurando a sala do gerente que me indicaram por telefone. O lugar cheira a uma mistura estranha. Há um leve aroma de pipoca velha, mas por baixo, algo úmido e terroso, como folhas podres ou um porão fechado. O vento assobia entre os prédios falsos, criando um lamento baixo e constante, que se junta à música intermitente. Sinto-me como a única pessoa viva em quilômetros ao redor. A solidão é tão avassaladora que eu quase gritaria só de ouvir outra voz, mesmo a minha. Cada sombra parece se mover, cada rangido soa como passos atrás de mim. Finalmente, avisto uma porta com uma pequena placa que diz Gerência. Bato de leve, e a porta se abre com um rangido que me irrita. A luz lá dentro é fluorescente e zumbia. Atrás de uma mesa empilhada de papéis e xícaras de café sujas, um homem olha para cima.
É Gabe, o gerente. Ele provavelmente tem uns 40 anos, cabelo ralo, olheiras profundas e uma camisa amassada. Parece tão cansado quanto o próprio parque. Ele me encara com olhos que parecem não dormir há dias e gesticula para que eu entre, sem sorrir. A atmosfera no escritório é sufocante, carregada com o cheiro de café queimado e poeira. Emma, né? Ele diz com a voz rouca. Concordo com a cabeça, incapaz de dizer muita coisa. Ele vasculha uma pilha de papéis até tirar um formulário e uma caneta. Assine aqui. Ele nem explica o que é. Enquanto assino, com a mão tremendo levemente, ele se levanta e pega uma camisa xadrez vermelha e um chapéu de cowboy de feltro barato de um armário. Seu uniforme. O trem parte em 30 minutos. James vai te mostrar o que fazer. É sua primeira noite, então fique de olho. Ele me entrega as roupas que cheiram a goma e a coisas guardadas. A sensação do tecido áspero em minhas mãos é desagradável. Não há mais instruções. Gabe afunda na cadeira e encara a tela do computador, me avisando que a conversa acabou. Saio do escritório me sentindo ainda mais desorientada do que antes. Vesti a camisa por cima da minha, e meu chapéu estava um pouco grande demais, caindo sobre meus olhos. Me sinto ridícula, como uma criança brincando de se fantasiar. Lá fora, a música continuava tocando e parando. Fico parada por um momento no meio da rua falsa, me perguntando onde diabos eu deveria encontrar esse James ou o trem. A sensação de abandono é total. Assim que começo a sentir o pânico se instalar, uma figura emerge da escuridão da ferraria. É um garoto, um pouco mais velho que eu, magro, mas confiante. Ele está usando o mesmo uniforme que eu, mas parece fazer sentido nele. Emma? Ele pergunta, e sua voz é calma e clara. Um contraste bem-vindo com a de Gabe. Concordo com a cabeça aliviada. É o James. O Gabe me disse que você estava vindo. Vamos, o trem é por aqui. Vou explicar enquanto andamos. Sua calma é contagiante, e pela primeira vez desde que cheguei, sinto meu coração começar a bater em um ritmo um pouco mais normal. Caminhamos juntos pela rua principal, e James me aponta algumas coisas sem muito entusiasmo. Aquele é o Salão Fantasma Dourado. É onde começa o espetáculo de assalto. Os atores já devem estar se preparando. Ele aponta para um prédio de 2 andares com portas vai e vem. Simplesmente damos uma volta de trem pelo parque. Fazemos algumas paradas e garantimos que ninguém caia. Parece simples, até chato, mas nada neste lugar me parece simples. Cada janela escura dos prédios parece um olho nos observando. Cada rajada de vento um sussurro. Pergunto a ele sobre os atores, por curiosidade. Eles também são estudantes? James concorda. A maioria. Alguns estão aqui há algumas temporadas. São um grupo meio estranho, muito absortos em seus papéis de fantasmas. Quase nunca os vemos fora da série. Ele diz isso em um tom neutro, mas percebo um certo distanciamento, como se ele não se misturasse muito com o resto da equipe. Imagino como é trabalhar aqui por meses, se a estranheza do lugar eventualmente se torna normal ou se ela te consome lentamente. Olho para as fachadas e sinto que a última hipótese é mais provável. Chegamos à estação de trem no final da rua. É a estrutura mais impressionante do parque, com um telhado de madeira e uma plataforma longa e escura. E lá está o trem. É uma réplica de uma locomotiva a vapor antiga, de ferro preto, brilhando sob as poucas luzes que funcionam. Uma coluna de vapor sobe da chaminé, sibilando suavemente na noite. É a única coisa em todo o parque que parece real e funcional. Uma máquina potente no meio de uma cidade de papelão. James dá um tapinha na caldeira com uma familiaridade que me tranquiliza um pouco. Ele pertence aqui, ou pelo menos a esta locomotiva. Entre no segundo vagão e fique à vontade. Os passageiros vão começar a chegar em breve. Você só precisa sorrir e garantir que eles permaneçam sentados durante a viagem. Fácil, né? Ele sorri para mim pela primeira vez, um sorriso rápido e ligeiramente cansado, e então sobe na cabine da locomotiva. Observo-o se movimentar lá dentro, tocando alavancas e verificando medidores com silenciosa eficiência. Fico sozinho na plataforma por um momento, observando os vagões de passageiros abertos. Eles são pintados de vermelho escuro, com assentos de veludo puído e lamparinas a óleo falsas, que emitem uma luz fraca e alaranjada. Entro no vagão que ele indicou, e o interior cheira a poeira e metal frio. Sento-me em um dos assentos, sentindo o tecido áspero sob meus dedos. Dali, consigo ver a rua principal por onde acabamos de passar.
Uma fileira de silhuetas escuras e silenciosas. A música continua em looping interrompido. Tiro o chapéu e o coloco no assento ao meu lado. Sinto-me incrivelmente deslocada, uma intrusa. O apito do trem soa de repente, um grito agudo e poderoso que me faz pular e ecoa por todo o vale. É o sinal de que o parque está oficialmente aberto para a noite. Aos poucos, os primeiros visitantes começam a chegar. São, em sua maioria, famílias com crianças pequenas, atraídas pela promessa de uma aventura de cowboys e fantasmas. O riso e a excitação deles contrastam fortemente com a atmosfera opressiva que sinto. Tento sorrir para eles enquanto entram no carro, exatamente como James me disse. É o seu primeiro dia? Pergunta uma mãe enquanto acalma o filho. Dá para perceber pelo seu rosto. Forço uma risada, mas sinto que meu sorriso é uma máscara frágil. Olho para as crianças, seus olhos brilhando de expectativa, e sinto uma estranha onda de pavor. O carro está ficando lotado. O murmúrio de conversas e risos de crianças preenche o espaço, abafando temporariamente a música sinistra lá fora. Tento me concentrar nisso, na normalidade dessas pessoas. São apenas famílias em busca de diversão barata numa noite de sábado. Não há nada com que se preocupar. Mas não consigo deixar de olhar pela janela para a escuridão do parque ao nosso redor, para os prédios silenciosos e as sombras profundas entre eles. O espetáculo do assalto a banco fantasma está prestes a começar, e parte de mim deseja não estar ali para assistir. James apita novamente um último aviso. As portas do vagão se fecham com um baque metálico e um guincho. Sinto-me preso. O trem começa a se mover com um leve solavanco e, em seguida, acelera lentamente para fora da estação. Deixamos a relativa segurança das luzes da plataforma e entramos no circuito que circunda o parque. A maior parte do passeio é na penumbra, com apenas luzes esporádicas iluminando cenas de faroeste, com manequins congelados em suas poses. Um ferreiro, uma lavadeira, todos com os mesmos olhares vazios e plásticos. O trem avança em ritmo constante, chacoalhando sobre os trilhos. O ar dentro do vagão está carregado de expectativa. As crianças pressionam o rosto contra as janelas, procurando os ladrões fantasmas que lhes foram prometidos. Eu, por outro lado, sinto-me cada vez mais tensa. Cada sombra parece uma ameaça, cada som vindo da floresta, um aviso. Olho para James na cabine da frente. Só consigo ver sua silhueta contra o brilho da lareira da caldeira. Ele parece concentrado, alheio à minha crescente ansiedade. Para ele, é apenas mais uma noite, mais uma corrida de rotina pelo parque. Aproximamo-nos da área do banco. É mais uma das fachadas de madeira, mas esta tem janelas iluminadas por dentro, projetando sombras em movimento. Deveria fazer parte do espetáculo. O trem desacelera, quase parando, para que todos possamos ter uma boa visão. Os passageiros prendem a respiração, esperando. O roteiro diz que as luzes piscarão. As portas do banco se abrirão com força, e os atores, vestidos de bandidos com maquiagem clara, sairão disparando suas pistolas de largada. É um truque barato, mas costuma assustar as crianças. Mas esta noite, algo está diferente. As luzes dentro do banco não piscam, mas se apagam de repente, mergulhando a cena na escuridão total. Um silêncio expectante cai sobre o vagão. Os passageiros se entreolham confusos. Alguns pais riem nervosamente, presumindo que seja parte do espetáculo, uma nova reviravolta para manter as coisas interessantes. Não tenho tanta certeza. Um arrepio muito profundo percorre minha espinha. O silêncio é longo demais, pesado demais. Não é um silêncio de suspense teatral, é o silêncio de algo que deu errado. Então, ouvimos um barulho vindo de dentro do banco. Não é um vazio. É um baque surdo e úmido, seguido pelo som de vidro quebrando. Vem de dentro do prédio, um som violento e real que não combina em nada com a atmosfera de máquina de papelão do parque. Todos no carro congelam. Sinto o medo começando a se espalhar pelo ar. Uma corrente de ar frio substituindo a excitação festiva. Olho para a cabine de James e vejo sua silhueta se endireitar. Ele também notou. Algo não está certo. As portas do banco se abrem de repente, mas não com a energia teatral que se poderia esperar. Elas se abrem lentamente, com um rangido de madeira se partindo. Na porta, duas figuras aparecem. Deveriam ser os atores, os ladrões fantasmas, mas não são. Ou se são, algo terrível aconteceu com eles. Não estão usando maquiagem clara.
Sua pele é de um tom acinzentado doentio e coberta de manchas escuras que parecem sangue seco. Eles se movem de forma anormal, se contraindo e se contorcendo, como marionetes com fios arrebentados. Não há atuação em seus movimentos, apenas uma horrível falta de coordenação. Um deles levanta a cabeça e a luz fraca das lâmpadas do trem ilumina seu rosto. Seus olhos não são os de um ator. São leitosos, vazios de qualquer pensamento ou reconhecimento. Baba escura escorre de sua boca aberta, e um som baixo e gutural emana de sua garganta, um rosnado animalesco que nada tem de humano. Os passageiros começam a murmurar, a confusão rapidamente se transformando em medo genuíno. Isto não é um espetáculo. Não se parece com nenhum espetáculo. É real demais, grotesco demais. Meu coração martela contra minhas costelas como um pássaro encurralado. A segunda figura dá um passo à frente, cambaleando em direção ao trem. Agora consigo ver que suas roupas de cowboy estão esfarrapadas e manchadas com algo escuro e úmido. Seu braço pende em um ângulo impossível, quebrado. Mas ele não parece estar com dor. Ele apenas encara o vagão. Nós, com aquele mesmo olhar vazio e predatório. Uma criança na frente do vagão começa a chorar. Um som agudo de puro terror que quebra o feitiço da descrença. O pânico irrompe. As pessoas começam a gritar, levantando-se de seus assentos, olhando desesperadamente ao redor em busca de uma explicação ou uma saída. A criatura que antes era ator se joga na lateral do trem, socando a janela com os punhos. O som é ensurdecedor. Não é um soco comum. É um impacto brutal e desesperado, repetido várias vezes. O vidro se quebra com a força dos golpes. As pessoas se afastam das janelas, gritando e se empurrando em direção ao centro do vagão. O caos é absoluto. Olho para a cabine da frente e vejo James gritando algo no rádio, seu rosto uma máscara de descrença e horror. O trem não está se movendo. Estamos parados, expostos, a poucos metros daquelas coisas. O vidro de uma das janelas se estilhaça com um estrondo estrondoso. Os gritos no carro se transformam em gritos de puro pânico. A criatura enfia a cabeça e os ombros pela fresta, com os braços estendidos, arranhando o ar. Suas unhas estão quebradas e ensanguentadas. Seu alvo é um homem sentado perto da janela, paralisado de medo. Não consigo desviar o olhar. É como um pesadelo se tornando realidade. Mas o cheiro de sangue e algo azedo e podre emanando da criatura me confirmam que isso é real. Meu cérebro se recusa a processar, a dar-lhe um nome. De repente, o trem dá um solavanco violento para a frente. James o pôs em movimento. A criatura, meio dentro do vagão, é arrancada da janela com um grito estrangulado e cai no chão. O trem acelera, sacudindo furiosamente pelos trilhos. As pessoas ainda gritam e choram, amontoadas no corredor, longe das janelas quebradas. Olho para trás e vejo as duas figuras paradas junto aos trilhos, nos observando. E então vejo algo mais. Das sombras dos outros prédios, mais figuras emergem. Elas se movem da mesma maneira espasmódica, atraídas pelo barulho. Não eram apenas duas. Há mais. Muitas mais. O trem ganha velocidade, afastando-se da cena no banco. Mas o horror não acabou. À medida que avançamos pelo parque, vemos mais deles. Um ex-funcionário de uma barraca de algodão doce, agora com o queixo caído, cambaleia pela rua. Uma figura com um vestido de babados do século XIX, provavelmente outra atriz do parque, caminha arrastando a perna, com uma mancha de sangue espalhando-se pela saia. O parque temático se tornou um cenário de pesadelo. Brinquedos e manequins se misturam a esses seres horripilantes, e às vezes é difícil distingui-los até que um deles se vire para nós com aqueles olhos mortos. O caos dentro do vagão é um monstro por si só. O pânico é um cheiro, uma mistura azeda de suor e medo que me revira o estômago. As pessoas gritam sem parar. Um coro de terror eleva-se acima do estrondo do trem. Um homem tenta arrombar a porta do outro lado do corredor, batendo o ombro nela inutilmente. Uma mulher está no chão, soluçando. Seus filhos a agarram. Eles não são mais turistas em um passeio. Somos animais presos em uma gaiola de metal, e os predadores estão lá fora. Minha própria respiração é um suspiro irregular que não consigo controlar, e sinto que vou vomitar. Olho pela janela, mesmo que parte de mim não queira. Não consigo evitar. O trem continua se movendo, a cada poucos metros revelando uma nova cena de horror. Vejo um homem com o uniforme de funcionário do parque, o mesmo que vendia cachorros quentes,
cercado por 3 daquelas coisas. Ele não está correndo. Está de joelhos, imóvel, como se sua mente tivesse desistido antes do corpo. Eles o atacam, e eu tenho que desviar o olhar, mas a imagem está gravada em meu cérebro. Isso não é um ataque, é uma praga. Está se espalhando por todo o parque, consumindo tudo em seu caminho. O trem desacelera por um instante, e o som dos gritos vindos de fora se torna mais nítido. São gritos humanos, cheios de dor e terror. Vêm do playground, onde famílias aguardavam na fila para outras atrações. As luzes coloridas de uma pequena roda gigante continuam a girar, lançando flashes vermelhos e azuis sobre cenas de violência indescritível. Figuras ágeis e velozes, as criaturas, atacam as mais lentas, os visitantes do parque. O contraste entre a música infantil ainda tocando naquela área e a carnificina que está acontecendo é insano. Sinto minha mente começar a se fragmentar. A velocidade do trem aumenta abruptamente de novo, me jogando de volta no assento. James dirige de forma errática, desesperada. Presumo que esteja tentando evitar corpos ou destroços nos trilhos. Cada solavanco envia uma nova onda de pânico pelo vagão. Pessoas caem no chão, se chocam contra os assentos. Perdi de vista a mãe com quem falei. Espero que ela esteja bem, mas neste caos é impossível dizer. Agarro um poste de metal com todas as minhas forças, meus músculos tremendo de esforço e medo. Sou apenas um ponto de ancoragem em um mar de terror. Então, uma compreensão gélida me invade. Os trilhos. Os trilhos do trem são um circuito fechado. Não vamos a lugar nenhum. Não vamos escapar. Estamos apenas andando em círculos dentro da armadilha, percorrendo o mesmo caminho repetidamente. Cada curva nos levará de volta ao banco, ao playground, a todos os lugares onde o horror floresce. Somos um alvo em movimento, mas previsível. A esperança que eu sentia enquanto o trem passava em alta velocidade se evapora, substituída por um desespero muito mais profundo e sombrio. Não há saída. Olho para a locomotiva. A porta da cabine está aberta e James está debruçado para fora, o rosto iluminado pelo brilho alaranjado da lareira da caldeira. Sua expressão é de pura angústia. Ele está gritando alguma coisa, mas não consigo ouvir nada por causa do barulho. Ele olha ao redor, na multidão apavorada, procurando por mim. Nossos olhares se encontram por uma fração de segundo. Ele não precisa de palavras. Vejo em seu rosto a mesma percepção terrível que acabei de ter. Ele sabe que estamos em um ciclo vicioso. Ele sabe que permanecer neste trem é uma sentença de morte. James acena freneticamente para mim. Ele aponta para fora, em direção à escuridão da floresta que agora margeia os trilhos. O trem diminuiu a velocidade neste trecho, uma curva distante da rua principal. Então ele aponta para si mesmo e para mim e faz um movimento de salto. Pular. Ele quer que a gente pule do trem em movimento. A ideia é maluca. Pular às cegas no escuro, em uma floresta montanhosa, com aquelas coisas lá fora. Mas qual é a alternativa? Ficar aqui, esperando o trem parar ou descarrilar, ou que uma daquelas criaturas finalmente consiga entrar. Pânico e indecisão guerreiam dentro de mim. Olho para a multidão de pessoas gritando ao meu redor. Elas estão perdidas em seu próprio terror, alheias ao plano silencioso e desesperado que se forma. Ajudá-las é impossível. Tentar acalmá-las seria inútil. Salvar a todos é uma fantasia. Salvar a mim mesma parece um ato de egoísmo monstruoso. Mas o instinto de sobrevivência é uma força primordial e avassaladora. James chama meu nome novamente. Desta vez, eu o ouço fracamente. É um apelo. Eu tenho que decidir, agora. Tomo uma decisão. Ou melhor, meu corpo decide por mim. Solto o poste e começo a me empurrar em direção à porta do carro. As pessoas me empurram, esbarram em mim, consumidas demais pelo próprio pânico para perceber o que estou tentando fazer. Com licença, por favor. Grito, mas minha voz é um sussurro perdido na cacofonia. Uso meus cotovelos, meus ombros, abrindo caminho com uma força que eu não sabia que tinha. Meu único pensamento é alcançar aquela porta. A promessa de uma oportunidade, por menor que seja. Chego à porta lateral do carro e luto com a trava. É pesada e enferrujada. Minhas mãos tremem tanto que mal consigo segurá-la. O vento chicoteia meu rosto, trazendo consigo o cheiro da floresta e algo mais, o cheiro metálico de sangue. O chão passa correndo por baixo de mim, um borrão de terra e folhas. Por um momento, o medo de cair me paralisa.
Meu corpo se recusa a obedecer ao comando de pular. É suicídio. Olho para frente e vejo James, já no estribo do motor, me observando, esperando. Sua presença me dá o último empurrão de que preciso. Fecho os olhos, respiro fundo e pulo. O mundo se transforma num turbilhão de vento e ruído. Não há cima nem baixo. Sinto uma sensação de leveza que dura uma eternidade e um instante. Então, o impacto. Bato no chão com uma força brutal que me tira todo o ar dos pulmões. Caio por um barranco coberto de mato com o corpo golpeado por pedras e galhos. A dor é uma explosão branca e ofuscante na minha cabeça, no meu ombro, no meu quadril. Finalmente paro encostado no tronco de uma árvore. Fico ali, sem fôlego, a dor pulsando em cada centímetro do meu corpo. O som do trem, com seus gritos presos lá dentro, desaparece rapidamente, desaparecendo na noite. E então silêncio. Um silêncio quase tão aterrorizante quanto o barulho anterior. Apenas o zumbido nos meus ouvidos e o som da minha própria respiração, irregular e dolorosa. Abro os olhos. Estou viva. Estou na floresta, no escuro, sozinha. O alívio é tão intenso que me faz chorar, mas as lágrimas se misturam ao terror da minha nova situação. Ouço um farfalhar de folhas por perto. Fico tenso, meu corpo todo tomado pelo medo. Tento me mexer, mas uma dor aguda no tornozelo me impede. Tateio no escuro, meu coração batendo tão forte que parece que vai explodir no peito. Será uma dessas coisas? Será que me seguiu? Preparo-me para gritar, para lutar, embora não saiba como. A figura se aproxima, e, sob o luar tênue que se filtra pelas árvores, vejo que é James. Ele está mancando, mas está de pé. Ele se ajoelha ao meu lado, com o rosto em uma mistura de alívio e preocupação. Você está bem? Sussurra, com a voz quase inaudível. Balanço a cabeça, incapaz de falar. Aponto para o meu tornozelo. Ele o examina com cuidado, os dedos surpreendentemente gentis. Acho que é só uma torção, mas das piores. Precisamos nos mexer. Não podemos ficar aqui. Concordo com a cabeça, embora não tenha ideia de como vou ficar de pé. A dor é uma névoa que ameaça me consumir. James olha ao redor, para a escuridão impenetrável da floresta. Temos que sair dos trilhos, diz ele, mais para si mesmo do que para mim. O trem vai continuar circulando. Vai atrair a atenção deles, mas não por muito tempo. Ele me ajuda a sentar, com as costas apoiadas na árvore. Cada movimento é uma agonia. Mordo o lábio para não gritar. Olho na direção em que o trem desapareceu e sinto uma pontada de culpa tão aguda quanto a dor no meu tornozelo. Deixamos todas aquelas pessoas para trás. Nós as abandonamos à própria sorte para nos salvarmos. Esse pensamento é um veneno começando a se espalhar por mim. James quebra um galho de uma árvore próxima e o oferece como uma bengala improvisada. Apoie-se em mim, diz ele. Ele passa meu braço em volta dos seus ombros e com imenso esforço eu me levanto. O peso no meu tornozelo machucado é insuportável e um gemido me escapa. Avançamos lentamente adentrando a mata para longe da ilusão de segurança que eram os trilhos do trem. Cada passo é um tormento. A mata está escura, cheia de sons estranhos. O pio de uma coruja, o farfalhar do vento, o estalar de folhas secas sob nossos pés. Cada som me faz pular. Não sei quanto tempo caminhamos. O tempo perdeu todo o sentido. Só resta dor, escuridão e medo. James não fala. Concentra-se em nos guiar pela vegetação rasteira. Ele é forte, muito mais forte do que parece. Ele me segura, me guia. Torna-se minha única conexão com a realidade neste mar de pesadelos. Ao longe, ainda podemos ouvir o apito do trem. Um lamento solitário ecoando pelas montanhas. É um lembrete do que fizemos, de quem deixamos para trás. Finalmente, James para. Chegamos a uma pequena clareira. No centro, há um galpão de manutenção, uma pequena estrutura de madeira que parece quase tão antiga quanto o resto do parque. Podemos descansar aqui um instante. Ele sussurra. Preciso pensar. Ele me ajuda a sentar no chão, com as costas apoiadas na parede do galpão. Meu corpo treme incontrolavelmente, uma mistura de frio, choque e medo. Olho para James, sua silhueta contra o luar. Ele também está assustado. Percebo isso na maneira como seus olhos examinam constantemente a escuridão ao nosso redor. Ficamos em silêncio por um longo tempo, ouvindo os sons da noite. O apito do trem parou. Aquele silêncio é de alguma forma pior. O que significa? Parou? Descarrilou? Ou simplesmente
Acabou. A incerteza é uma forma de tortura. James tira um pequeno walkie-talkie do cinto, aquele que o vi usando antes. Ele o liga, e o dispositivo ganha vida com uma explosão de estática. Ele o ajusta, troca de canal, ouvindo. A maior parte é silêncio ou estática. Mas então, em um canal, ouvimos vozes. São gritos, pedidos de socorro, pessoas falando umas sobre as outras. Eles estão por toda parte, não saiam. Alguém me responda. O que está acontecendo? Não cheguem perto de mim. São as vozes de outros funcionários do parque, dispersos, presos, aterrorizados. A escala do desastre se torna esmagadoramente clara. Não foi apenas o nosso trem, é o parque inteiro. O apocalipse começou aqui, neste parque temático idiota e antiquado. James desliga o rádio, com o rosto pálido. O som de vozes estáticas e aterrorizadas parece pairar no ar. Olhamos um para o outro. Em seus olhos, vejo o mesmo terror e a mesma compreensão que sinto. Estamos completamente sozinhos, feridos, em meio a uma explosão de algo que não compreendemos. A única certeza é que as criaturas que vimos, aqueles ex-atores e funcionários, são hostis e mortais. E estão lá fora no escuro caçando. De repente, um novo som quebra o silêncio. É um estalar de galhos, mas é diferente do que fazemos. É mais lento, mais pesado. Um arrastar de pés. Vem da direção de onde viemos. James e eu congelamos. Ele leva um dedo aos lábios, mesmo sem precisar. Parei de respirar. Ambos viramos a cabeça lentamente em direção ao som. Uma figura emerge das árvores, movendo-se em direção à clareira. É uma silhueta na escuridão, mas a maneira como se move, aquele andar espasmódico e irregular, é inconfundível. É um deles. Não sei como nos encontrou. Talvez o barulho que fizemos, ou apenas azar. Ele se move lentamente, arrastando uma perna, mas avança implacavelmente em nossa direção. Parece que ainda não nos viu, apenas se movendo em nossa direção. James agarra meu braço com força de aço. Sua outra mão procura algo no chão, qualquer coisa que possa servir de arma. Ele encontra uma pedra grande e pesada. Meu coração bate tão forte que tenho certeza de que a criatura consegue ouvi-lo. A figura entra na clareira, e o luar ilumina seu rosto. O reconhecimento me atinge como um soco no estômago. É Rowan, um cara que conheci brevemente durante a orientação naquela manhã. Ele trabalhava na loja de presentes. Foi simpático e me ofereceu um chiclete. Agora, seu rosto é uma máscara cinzenta da morte. Seus olhos estão leitosos e vazios. Uma mancha escura se espalha pelo peito de seu uniforme de cowboy. Ele avança em nossa direção, emitindo o mesmo rosnado baixo e gutural que ouvi antes. James se levanta lentamente, colocando-se entre Rowan e eu. Ele segura a pedra com as duas mãos. Rowan, sussurra, como se uma parte dele ainda esperasse uma resposta, um sinal de reconhecimento. Mas não há nada. A criatura que era Rowan nem pisca. Continua avançando, os braços ligeiramente estendidos, os dedos se contraindo. Consigo sentir o cheiro daqui, aquele mesmo cheiro azedo e podre. É o cheiro da morte, mas uma morte que não para quieta. Emma, fique atrás de mim, diz James com a voz trêmula e controlada. Não faça barulho. Rastejo para trás, tentando me afastar o máximo possível. A dor no tornozelo esquecida pela adrenalina e pelo terror puro. Vejo o conflito no rosto de James. Não se trata de um monstro anônimo. É alguém que ele conhecia, um colega de trabalho. Matá-lo parece impossível, mas deixá-lo viver é nosso objetivo. A criatura se aproxima, agora a poucos metros de James. Rowan avança, muito mais rápido do que seu andar sugeria. Seu movimento é desajeitado, mas predatório. James reage por instinto. Ele levanta a pedra e a joga contra a lateral da cabeça de Rowan. O som é horrível, um estalo úmido e surdo que me faz estremecer. Rowan cai para o lado, mas inacreditavelmente tenta se levantar, grunhindo, com o rosto agora coberto de sangue. Não há dor em sua expressão, apenas fúria vazia. Desta vez, James não hesita. Ele investe contra Rowan enquanto ele está no chão e ataca novamente. E novamente. E novamente. O som dos impactos ecoa na clareira silenciosa. Fecho os olhos, mas não consigo bloquear o som. Cada golpe é uma martelada na minha mente. Quando finalmente abro os olhos, James está de pé, ofegante, com o peito subindo e descendo. A pedra ensanguentada cai de suas mãos.
Rowan jaz no chão, imóvel. Desta vez, de verdade. James cambaleia para trás e se encosta na parede do galpão, escorregando para o chão. Ele leva as mãos à cabeça, o corpo tomado por tremores. Ele acabou de matar o amigo, ou pelo menos o que restava dele. O horror da situação, a realidade brutal do que precisamos fazer para sobreviver, se abate sobre nós com um peso insuportável. Não somos mais estudantes universitários com um emprego de verão. Somos sobreviventes e assassinos. Rastejo até ela. Não sei o que dizer. Não há palavras para isso. Simplesmente me sento ao lado dela na escuridão, compartilhando o silêncio e o horror. O corpo de Rowan jaz a poucos metros de distância, um testemunho macabro da nossa nova realidade. A noite está longe de acabar, e, pela primeira vez, percebo que o amanhecer, se chegar, não trará segurança alguma. Só trará mais luz para enxergarmos a verdadeira extensão do nosso inferno. O silêncio que se segue é profundo e pesado, preenchido com os baques ecoantes. James não se move. Ele está encolhido contra a parede do galpão, com o rosto entre as mãos. Seu corpo treme com soluços secos e silenciosos que me dilaceram a alma. Estou a apenas 1 metro de distância, mas sinto um abismo intransponível entre nós. Quero dizer alguma coisa, oferecer algum tipo de conforto, mas palavras não existem. O que se pode dizer depois de algo assim? Você fez o que tinha que fazer. Soa vazio e cruel. Não era ele, é uma mentira em que nem acredito. Então fico em silêncio. E meu silêncio é um reconhecimento de como tudo está quebrado. O cheiro de sangue está ficando mais forte. Uma presença física no ar frio da clareira. Mistura-se ao cheiro de pinho e terra úmida, criando um perfume grotesco que jamais esquecerei. O corpo de Rowan jaz na grama, uma forma escura e quebrada que meu cérebro se recusa a aceitar completamente. Cada vez que meus olhos se desviam naquela direção, meu estômago embrulha e tenho que desviar o olhar. O medo anterior era agudo e penetrante, o medo de ser atacado. Este novo medo é opaco e profundo, o medo do que estamos nos tornando. Não podemos ficar aqui fora. Sussurro finalmente, minha voz soando estranha e frágil. James não responde, não se move. Sei que ele me ouviu, mas está preso em seu próprio inferno pessoal. O frio começa a penetrar nos meus ossos, e a dor no meu tornozelo voltou com uma intensidade vingativa. A adrenalina se foi, deixando apenas exaustão e dor. Precisamos de abrigo, por mais precário que seja. O galpão é nossa única opção. Com um esforço que me custa quase toda a minha energia restante, me levanto, usando a parede como apoio. Pego o braço de James. A princípio, ele resiste. Seu corpo está mole, relutante. James, por favor. Imploro, puxando-o com mais força do que eu pensava ter. Temos que entrar. Por favor. Lentamente, como um velho, ele levanta a cabeça. Seu rosto está pálido e manchado de lágrimas e sujeira. Seus olhos estão vazios, perdidos. Mas ele concorda. Ele se levanta, apoiando-se em mim tanto quanto eu nele. Juntos, mancando e cambaleando, damos os poucos passos até a porta do galpão. Não olhamos para o corpo de Rowan. Não podemos. A porta do galpão não tem fechadura, apenas um ferrolho de madeira por dentro. Ela se abre com um rangido que parece gritar nossa localização para toda a floresta. O interior é escuro e cheira a óleo rançoso, ferrugem e terra. James encontra um interruptor na parede, e uma lâmpada solitária, coberta de teias de aranha, acende, lançando uma luz fraca e amarelada sobre o pequeno espaço. Está cheio de ferramentas de jardinagem, sacos de fertilizante e máquinas velhas. É sujo, claustrofóbico e, neste momento, o lugar mais seguro do planeta. Fechamos a porta e James fecha o ferrolho de madeira. O som da madeira clicando no lugar é estranhamente reconfortante. É uma barreira frágil, eu sei. Qualquer uma dessas coisas poderia derrubá-la se tentasse com força suficiente. Mas é uma barreira. Por enquanto basta. Afundo em um saco de terra, minha perna machucada estendida à minha frente. A dor é uma pulsação constante e ardente. James senta-se no chão de concreto no canto oposto, abraçando os joelhos contra o peito, olhando para o vazio. O tempo se estende, torna-se viscoso. Os únicos sons são a minha respiração ofegante e o zumbido da lâmpada. Lá fora, a floresta está silenciosa novamente. Um silêncio que me arrepia. Haverá mais deles por aí, ouvindo,
Esperando? Ou estamos sozinhos por enquanto? A incerteza é quase pior do que um ataque direto. Tremo, mesmo que não esteja tão frio aqui dentro. É um tremor que vem de dentro, um arrepio na alma. Sinto como se pudesse ficar aqui para sempre, paralisada de medo. Depois do que pareceu uma hora, James se move. Ele rasteja até onde deixou o walkie-talkie e o liga novamente. A explosão de estática preenche o pequeno galpão, me fazendo pular. Ele ajusta o dial, movendo-se lentamente pelas frequências. A maioria está morta. Mas então, encontramos um canal ativo. É o escritório de Gabe. Sua voz está tensa, apavorada. Mas ele tenta manter o controle. Presos na sala principal, há pelo menos uma dúzia deles na rua. Não saiam. Repito, não saiam de seus postos. Ao fundo ouvimos outra pessoa chorando. Uma menina. Estão batendo nas janelas, Gabe. Ela soluça. O que vamos fazer? Calma, Melody, responde Gabe, embora sua própria voz esteja trêmula. Estamos seguros aqui por enquanto. Só temos que esperar. A transmissão é interrompida por uma explosão de estática, mas já ouvimos o suficiente. Gabe, Melody e pelo menos mais uma pessoa, Wesley, presumo, estão presos no escritório principal. A rua principal, o coração do parque caiu. James muda de canal. Outra voz, mais jovem, em pânico. O portão da frente. Eles estão por toda parte, não só no parque. Estão vindo da rua. Outra voz responde. Uma garota. Carson, acalme-se. Consegue ver o carro da polícia? Não tem carro da polícia, Ana. Só tem gente correndo e... Meu Deus. A voz se interrompe em um grito estrangulado. Ana e Carson, os que estavam distribuindo os ingressos no campus. Eles estão no portão da frente. E o problema é maior do que pensávamos. Não é só o parque. É lá fora. Olhamos para o walkie-talkie como se fosse uma cobra venenosa. A caixinha de plástico nos traz notícias do fim do mundo. O horror não está mais contido dentro das cercas deste parque. Está se espalhando. Uma praga se espalhando daqui. Fomos os primeiros. Começou com os assaltantes fantasmas. Perguntas me percorrem a cabeça, mas não há respostas. Há apenas um medo crescente. Um medo em escala massiva que ofusca minha própria dor e terror. James continua mudando de canal, quase obsessivamente. De repente, uma nova voz corta a da estática. É diferente das outras. É calma, firme, sem nenhum traço de pânico. Todas as estações. Aqui é o Tex. Estou no meu posto no campo de tiro. Tenho vista para a maior parte da área oeste. Mantenham a calma e não desperdicem munição. Repito, não desperdicem seus tiros. Só se for absolutamente necessário. A voz tem um sotaque sulista, um tom de experiência que é como um copo d'água no deserto. Quem é Tex? Sussurro. James levanta os olhos do walkie-talkie e pela primeira vez desde que matou Rowan, vejo um lampejo de algo além de horror em seus olhos. Tex é o cara do campo de tiro. Aquele que ensina turistas a atirar com rifles de festim. Ele é ex-militar, eu acho. Um atirador de elite. A calma na voz de Tex de repente faz sentido. Ele não está se escondendo. Ele não está fugindo. Ele está em seu posto, observando, trabalhando. A voz de Tex se intromete novamente, respondendo a um pedido de ajuda inaudível vindo de outro canal. Negativo, Waffle Stand. Fiquem onde estão. Há 3 deles entre vocês e o salão. Vocês não vão conseguir. Fiquem abaixados e quietos. Aguardem minhas instruções. É incrível. Em meio a todo esse caos, este homem está coordenando, direcionando, observando. Ele é uma âncora de sanidade em um oceano de loucura. James e eu nos agarramos à sua voz, à autoridade e à calma que ele projeta. James toma uma decisão. Posso ver em seu rosto. A apatia desaparece, substituída por uma determinação frágil. Ele pega o walkie-talkie com a mão ainda trêmula. Aperta o botão de transmissão. Tex, aqui é James. Consegue me ouvir? Sua voz é rouca, mas clara. Ele solta o botão. O silêncio que se segue é o mais tenso que já experimentei. Esperamos prendendo a respiração, ouvindo a estática. Entendo, James. Responde Tex, tão claro como se ele estivesse na sala conosco. Achei que você estivesse no trem. Qual é a sua situação? O alívio é tão avassalador que quase caio em prantos novamente. Não estamos sozinhos. Alguém competente e vivo sabe que existimos. James pigarreia antes de responder. Pulamos do trem. Estamos no galpão de manutenção ao norte da floresta. Emma está comigo. Ela está machucada. Um tornozelo.
Tivemos um encontro. Ele não precisa explicar mais. O encontro paira no ar entre nós. Há uma pausa do outro lado da linha. Consigo imaginar o Tex, onde quer que esteja, absorvendo a informação. Talvez consultando um mapa do parque. Entendido, Galpão Norte. Boa intuição. Pule do trem. É uma armadilha mortal em loop. Ouça com atenção. Barrique a porta com o que encontrar. Não faça barulho. Não saia por motivo algum. Repito. Não saia. Eu sei sua posição. Fique aí. Câmbio e pronto. A transmissão termina. Ficamos em silêncio, processando as instruções. Bloqueamos a porta. Como se o pequeno ferrolho de madeira bastasse. James se levanta e começa a mover coisas. Ele empurra um cortador de grama velho e pesado contra a porta. Eu o ajudo como posso, arrastando sacos de fertilizante para empilhar contra o cortador. É um trabalho lento e doloroso, mas nos dá um propósito. Cada objeto que adicionamos à barricada é um pequeno ato de desafio à noite. Assim que a porta está o mais trancada possível, recuamos para os fundos do galpão. A frágil sensação de segurança retornou, um pouco mais forte desta vez. Temos um plano, ou pelo menos o começo de um. Esperar por Tex. Mas a espera é uma tortura. Cada farfalhar das folhas lá fora, cada assobio do vento, é um ataque iminente. O corpo de Rowan ainda está lá fora, a poucos metros da nossa porta. É um guardião silencioso e terrível do nosso pequeno refúgio. A exaustão começa a me dominar. Minhas pálpebras estão pesadas como chumbo. A dor no meu tornozelo é um baque constante e surdo. Encosto-me na parede e fecho os olhos por um segundo. Imagens da noite passam pela minha mente. O rosto do cowboy na placa. Os olhos leitosos dos atores. Os gritos no trem. O som da pedra de James atingindo Rowan. Abro os olhos de repente, com o coração disparado. Não consigo dormir. Dormir é um luxo que não podemos nos dar. James parece estar pensando a mesma coisa. Ele anda de um lado para o outro no pequeno espaço que resta, como um animal enjaulado. Ele para e olha para as ferramentas penduradas na parede. Uma pá, uma picareta, um forcado. Ele as observa com uma nova intensidade. Não são mais apenas ferramentas de jardinagem. São armas. Ele estende a mão e pega o forcado. Ele o pesa nas mãos. Sua expressão mudou. O horror ainda está lá, mas agora há algo mais por baixo. Uma resolução fria e firme. Ele me disse que era ex-militar, repete James baixinho, olhando para a forca. Um atirador de elite. Isso significa que ele tem um rifle e sabe como usá-lo. Ele está conectando os pontos, pensando estrategicamente. O estudante de pós-graduação que dirigia um trem de brinquedo algumas horas atrás está desaparecendo, sendo substituído por outra pessoa. Alguém que percebe que as regras do mundo mudaram fundamentalmente e que, para sobreviver, nós também precisamos mudar. O rádio volta à vida. É Gabe. Acerca do perímetro. Tem 2,4 metros de altura, diz ele com a voz embargada pela estática e pelo medo. É de tela de arame farpado com arame farpado no topo. Se pudéssemos fechar os portões principais, poderíamos contê-los. Poderíamos transformar este lugar numa fortaleza. Alguém, provavelmente Wesley, diz algo sobre como é loucura haver tanta gente lá dentro. Mas a ideia paira no ar. Uma fortaleza. A ideia é insana, mas também é o único vislumbre de esperança em larga escala que ouvimos. James escuta atentamente, com o forcado ainda na mão. A ideia de Gabe, combinada com a existência de Tex, parece despertar algo nele. Ele olha para nós. Se pudéssemos limpar o parque, começa, mas interrompe. É um plano grande demais. Impossível demais de ser contemplado agora. Mas a semente está plantada. Para retomar o controle. Não apenas me esconder e sobreviver, mas revidar. A ideia me aterroriza e me fascina em igual medida. Outro som lá fora. Um tiro. Um único e nítido tiro de rifle ecoando nas montanhas. É muito diferente dos baques surdos e úmidos de antes. É um som limpo, profissional e mortal. James e eu nos entreolhamos. Não precisamos do rádio para saber de onde veio. É o Tex. Ele está lá fora, caçando. E pela primeira vez, sinto que os monstros não são os únicos com dentes nesta escuridão. O tiro parece ter quebrado a tensão. James pega o rádio novamente. Tex, aqui é James, era você? A resposta vem quase imediatamente. Afirmativo, James. Havia um se aproximando da sua posição pelo leste. Não é mais um problema. Mantenha a posição. A noite é uma criança.
Sua calma é quase sobre-humana. Ele matou uma daquelas coisas à distância, no escuro, e fala sobre isso como se tivesse esmagado um inseto. Percebo que nossa sobrevivência depende de homens como ele. Permanecemos em nosso abrigo improvisado, ouvindo a noite. O tiro criou uma bolha de silêncio ao nosso redor. É como se as outras criaturas tivessem ouvido a detonação e decidido ficar longe daquela área por enquanto. É um alívio temporário, mas eu o acolho com cada fibra do meu ser. A dor no meu tornozelo ainda está lá, um lembrete constante da minha vulnerabilidade, mas o medo avassalador foi substituído por uma ansiedade tensa. Estamos esperando. James senta-se à minha frente, encostando o forcado na parede ao meu alcance. Precisamos pensar no que vem a seguir, diz ele, com a voz mais firme do que antes. Não podemos ficar aqui para sempre. O Tex não pode nos proteger à distância. Ele tem razão. Somos duas pessoas, uma delas ferida. Precisamos de armas, comida, um lugar realmente seguro. O parque temático, que algumas horas atrás era uma armadilha mortal, agora começa a parecer a única opção viável, exatamente como Gabe sugeriu. Penso no trem, nas pessoas que deixamos para trás. A culpa me corrói, um ácido na boca do estômago. Fizemos a coisa certa? Meu instinto de sobrevivência grita que sim, mas minha consciência sussurra que somos covardes. Conto a James como me sinto, a culpa que me sufoca. Ele assente, com o olhar sombrio. Não tínhamos escolha, Emma. Naquele vagão, teríamos morrido com eles. Não pudemos salvá-los. Agora talvez possamos fazer mais do que nos salvar. Suas palavras não apagam a culpa, mas lhe dão um novo contexto. Talvez nossa sobrevivência não tenha sido um ato de covardia, mas uma oportunidade, uma chance de lutar, de ajudar os outros que ainda estavam presos, como Gabe, Melody e Wesley, como Anna e Carson na porta, como o homem na barraca de waffle que Tex mandou se esconder. Não estamos sozinhos. Há outros sobreviventes. E juntos talvez, apenas talvez, tenhamos uma chance. O tempo continua a passar. Cada minuto uma pequena vitória. A exaustão é uma maré que sobe e desce, mas o medo nos mantém acordados. Revezamo-nos a vigiar o portão, mesmo sem ver nada além da madeira e da nossa barricada improvisada. Ouvimos atentamente cada som lá fora. A noite do Velho Oeste já não é um espetáculo para turistas. É um campo de caça. E somos tanto a presa como, esperançosamente, os futuros caçadores. A pequena lâmpada no galpão pisca, ameaçando-nos mergulhar na escuridão total. Cada vez que isso acontece, meu coração dispara. A luz, por mais fraca que seja, tornou-se um escudo psicológico. A escuridão é o território dela, não o nosso. James deve ter notado minha ansiedade, pois se levanta e bate levemente na lâmpada até que a luz se estabilize. É um gesto pequeno, quase inútil, mas de alguma forma me tranquiliza. É a prova de que ainda estamos tentando manter o controle sobre as pequenas coisas, mesmo que as grandes tenham desmoronado. Conversamos em sussurros, reconstituindo a cronologia da noite. Quando exatamente começou? James se lembra de ter visto os atores de Assalto Fantasma antes do espetáculo. Ele diz que eles pareciam estranhos, mais pálidos do que o normal, e não responderam quando ele os cumprimentou. Na época, ele achou que eles estavam apenas imersos no personagem. Agora, essa interação assume um significado sinistro. Eles já estavam doentes? Foi algo que comeram? Algo no ar? Tentamos encontrar uma explicação lógica, uma causa, porque um vírus ou um veneno é algo que podemos entender. É menos assustador do que a alternativa, que isso seja simplesmente algo que acontece, sem razão ou lógica. O rádio chia novamente. É a voz de Anna, a moça no portão da frente. Ela parece ofegante, como se estivesse correndo. Estamos no posto de controle de segurança da entrada. Carson trancou o portão. Meu Deus, tem tanta gente lá fora. Sua voz falha. Vimos a polícia, 2 carros chegarem, mas eles estavam cercados. Foi um massacre. Eles não são mais policiais. São como os outros. A confirmação de que as autoridades caíram é um golpe devastador. Nenhuma cavalaria está chegando. Ninguém virá nos resgatar. Estamos completamente sozinhos nisso. Gabe atende do escritório principal. Anna, você consegue ver a porta? Está completamente fechada? Sim, ela responde. Carson conseguiu derrubar a barreira de metal, mas não sei quanto tempo ela vai aguentar. Estão batendo, arranhando. O barulho
É horrível. A ideia da porta principal, nossa única barreira real para o mundo exterior, estar sob cerco me enche de um novo tipo de pavor. Se aquela porta cair, não só ficaremos presos com os monstros lá dentro, como mais monstros virão de fora. A fortaleza de Gabe se tornará uma tumba. A conversa no rádio nos dá uma imagem mais nítida, porém mais assustadora, do tabuleiro de xadrez. Gabe, Melody e Wesley estão entrincheirados no centro administrativo. Anna e Carson estão esperando perto da porta da frente. Tex está em seu ninho de atirador, uma espécie de anjo da guarda com um rifle. E nós estamos aqui, neste galpão, 2 peças perdidas na borda do tabuleiro. Somos um punhado de estudantes universitários e funcionários mal pagos contra um exército de pesadelos. As probabilidades são tão ridículas que eu quase riria se não estivesse tão apavorado. Decidimos que precisamos de um inventário. Precisamos saber o que temos à disposição, por menor que seja. James começa a procurar de um lado do galpão e eu do outro, movendo-me com cuidado para não torcer o tornozelo. Encontramos coisas praticamente inúteis, latas de óleo, ferramentas de jardinagem quebradas, uma pilha de trapos engordurados. Mas então, atrás de uma pilha de sacos vazios, encontro uma caixa de primeiros socorros. Está coberta de poeira, mas quando a abro, está quase cheia. Ataduras, desinfetante, fita adesiva. É como encontrar ouro. Mostro a caixa para James. Ele a abre e tira uma bandagem elástica e um rolo de esparadrapo. Sente-se, ordena, com a voz assumindo um tom prático e autoritário que me surpreende. Sento-me no chão e ele se ajoelha à minha frente. Com uma delicadeza que eu não esperava, tira meu sapato e minha meia. A visão do meu tornozelo, inchado e roxo, me deixa tonta. Mas James não se intimida. Limpa os arranhões com desinfetante. A ardência me faz chiar de dor. E então enfaixa o tornozelo firmemente, criando um suporte surpreendentemente bom. A dor não desaparece, mas se torna mais controlável, menos aguda. O curativo apertado é um lembrete físico de que estamos fazendo algo, por menor que seja, para melhorar nossa situação. Enquanto James guarda o kit de primeiros socorros, encontro outra coisa. É uma lanterna grande e pesada de metal. Ligo-a. Não funciona. Meu coração afunda, mas James a tira de mim. Às vezes você só precisa bater neles, diz ele. Ele bate com força na palma da mão e, milagrosamente, a lanterna se acende, projetando um feixe de luz poderoso e claro. Agora temos olhos para a escuridão. Nosso pequeno arsenal aumentou. Um forcado, uma pedra ensanguentada, uma lanterna que funciona e um kit de primeiros socorros. Não é muito, mas é nosso. É mais do que tínhamos há 1 hora. A sensação de total impotência começa a diminuir, substituída por uma determinação frágil, mas real. Não somos mais apenas vítimas escondidas. Somos sobreviventes se preparando para a próxima fase, seja ela qual for. Conversamos sobre o Tex. Ele é a nossa melhor aposta. Se conseguíssemos chegar até ele, ao campo de tiro, estaríamos mais seguros. Mas ele está do outro lado do parque. Entre nós e ele, há um campo minado de monstros ambulantes. A ideia de atravessar aquele campo aberto, especialmente comigo mancando, é suicida. Por enquanto, nossa melhor opção ainda é ficar aqui e esperar. Esperar que o Tex nos dê mais instruções, ou que o sol nasça e nos mostre a verdadeira dimensão do horror que enfrentamos. O cansaço agora é um inimigo físico. Meus olhos se fecham sozinhos. Encosto-me na parede e, sem perceber, adormeço. Meu sono é um turbilhão de imagens aterrorizantes. O trem girando sem parar, os olhos leitosos de Rowan, o som dos gritos dos passageiros. Acordo sobressaltada, com o coração disparado. James está sentado à minha frente de guarda. Ele me deixou dormir. Sinto uma pontada de gratidão e culpa. Dorme agora. Sussurro para ele. Eu fico de guarda. Ele hesita, mas a exaustão está estampada em seu rosto. Ele concorda e se enrola em seu canto, adormecendo quase instantaneamente. A vigília é um teste de resistência. O silêncio do galpão é quase absoluto, quebrado apenas pela respiração tranquila de James e pelo zumbido constante da lâmpada. Seguro a lanterna apagada no colo, o forcado encostado na parede ao meu lado. Cada sombra que se move no canto do meu olho, cada rangido no prédio, me coloca em alerta máximo. Minha mente começa a me pregar peças. Ouvi um arranhão na porta. Foi um sussurro do vento ou uma voz?
Preciso me forçar a respirar fundo, a me ancorar na realidade. James está dormindo. O trinco está acionado. Estamos seguros, por enquanto. Olho para o meu relógio. São quase 3 da manhã. Horas se passaram desde que tudo começou. Horas que parecem uma eternidade. Penso nos meus pais, dormindo pacificamente em suas camas, sem saber que o mundo acabou. Penso nos meus amigos da faculdade, provavelmente festejando ou estudando para as provas. Uma onda de nostalgia pela normalidade, pela vida que eu tinha apenas 12 horas atrás, me invade com tanta força que chega a doer fisicamente. Será que algum dia os verei novamente? A pergunta é tão dolorosa que a afasto da cabeça. Preciso me concentrar no aqui e agora. De repente o rádio, que James havia deixado no silencioso mas ligado, emite um som. Não é estático. É música. A mesma melodia country, entrecortada e repetitiva, que tocava na rua principal do parque. Parece fraco, como se viesse de muito longe, mas é inconfundível. Alguém ligou o sistema de som do parque. Meu sangue gela. Quem faria algo assim? Seria uma das criaturas apertando botões aleatoriamente? Ou seria uma armadilha? Uma tentativa de atrair os sobreviventes para um local específico? A música continua tocando, um loop enlouquecedor que se repete sem parar. É a trilha sonora do nosso pesadelo. Acordo James delicadamente. O que é isso? Ele pergunta, ainda meio adormecido. A música do parque, eu digo. Alguém ligou. Ele se senta ereto, agora completamente acordado. Nós dois escutamos, tensos. A música não está alta, mas permeia tudo. Um lembrete constante de onde estamos e de como este lugar se tornou distorcido. A voz de Tex chia no rádio, carregada de uma urgência que nunca ouvimos antes. Todas as estações, alguém tem ideia de onde está vindo essa música? Respondam. Gabe responde com a voz carregada de pânico. Está vindo da torre do relógio, no centro da praça. Os controles de som estão ali. Alguém ou alguma coisa está na torre do relógio. A ideia de uma daquelas coisas subindo na torre do relógio, dominando o centro do parque, é aterrorizante. Há uma cacofonia de vozes no rádio. Melody grita que consegue ver movimento na torre da janela do seu escritório. Carson diz que a música está atraindo mais dessas coisas para a porta da frente. A situação está rapidamente saindo do controle. A música não é apenas um incômodo, é um farol. Um farol que concentra as criaturas, tornando seu comportamento ainda mais perigoso e menos previsível. James e eu nos entreolhamos, com o mesmo pensamento em mente. Isso não é aleatório, é deliberado. Alguém ou alguma coisa está usando música para manipular a horda. Mas por quê? Para reuni-los todos em um só lugar? Para armar uma armadilha? A complexidade da ação sugere inteligência, e essa ideia é, de alguma forma, mais aterrorizante do que a violência sem sentido que testemunhamos até agora. Tex, aqui é o James. Tenho uma ideia, mas é loucura. A voz de James é baixa e tensa. O trem. Os trilhos passam bem perto da torre do relógio. Ele faz uma pausa, deixando a implicação se consolidar. A voz de Tex responde imediatamente. O que você está sugerindo, filho? O trem está vazio. Se eu pudesse chegar até ele, eu poderia, sei lá, usá-lo para bater na base da torre, para parar a música, para criar uma distração. O silêncio no rádio é total. O plano é suicida. Mas é um plano. Negativo, James. Diz Tex finalmente, com a voz firme como uma rocha. É muito arriscado. Não sabemos quantos estão entre você e a estação, e você não tem como controlar o trem. Mas James insiste. Eu consigo controlá-lo. Estou dirigindo há meses, conheço o sistema. Se eu criar uma distração grande o suficiente, talvez os outros consigam se mexer. Gabe e seu grupo, Anna e Carson. Ele está pensando nos outros. Ele passou de vítima a suposto herói, e isso me apavora. Não quero que ele vá. Quero gritar para ele ficar ali, na relativa segurança do galpão. Mas vejo a expressão em seus olhos. A culpa por Rowan, pelas pessoas no trem, o está corroendo. Ele precisa fazer isso, não apenas pelos outros, mas por si mesmo. Para provar a si mesmo que não é um covarde, que sua sobrevivência tem um propósito. E no fundo do meu coração, uma parte de mim sabe que ele está certo. Esconder-se só vai adiar o inevitável. Lutar é a única maneira de ter uma chance real. James, se você for, eu vou com você. Digo, as palavras saindo antes que eu consiga pensar nelas. Ele me olha surpreso. Emma, não.
Você está machucada. Você enfaixou meu tornozelo. Respondo, com a voz mais firme do que me sinto. Eu consigo andar. Não tão rápido, mas consigo me mover. E não vou ficar aqui sozinha esperando você morrer. A ideia de ficar neste galpão, sozinha, ouvindo rádio, esperando notícias da morte dele, é insuportável. Prefiro morrer ao lado dele do que viver com essa espera. Ele hesita, o conflito visível em seu rosto. Mas, finalmente, ele concorda. Uma vez. É um pacto. Estamos juntos nisso. Até o fim. A decisão está tomada. Vamos deixar nosso refúgio. Vamos reentrar no pesadelo. Mas desta vez, não estamos fugindo. Estamos partindo para a ofensiva. A ideia é tão aterrorizante que me dá náuseas, mas também há um estranho vislumbre de poder nela. O poder de escolher nosso próprio destino, mesmo que seja um destino potencialmente mortal. Pegamos nosso arsenal patético. James carrega o forcado. Eu pego a lanterna pesada. Pode não ser grande coisa, mas é melhor que nada. Aproximamo-nos do portão e começamos a desmontar a barricada, movendo silenciosamente os sacos e o cortador de grama. Cada som parece amplificado 1000 vezes na quietude da noite. A música country continua tocando à distância, nosso objetivo e nossa trilha sonora. Com a barricada abaixada, paramos no portão. James me olha, com uma pergunta silenciosa nos olhos. Tem certeza? Concordo com a cabeça, embora meu corpo inteiro esteja tremendo. Ele aperta o botão do rádio. Tex, aqui é o James. Vamos pegar o trem. Cubram as costas. Ele não espera por uma resposta. Desliga o rádio para não fazer barulho. Destranca a fechadura de madeira. O som é o mais alto que já ouvi. Ele abre o portão 1 centímetro e olhamos para a escuridão do Parque Old West. A primeira lufada de ar lá fora é fria e exala perigo. O cheiro do sangue de Rowan ainda paira na clareira. Um lembrete nauseante do que nos espera. Por um segundo, congelo na soleira, com a mão no batente. Sair de novo, de livre vontade, para dentro deste inferno, é a coisa mais difícil que já fiz. James está ao meu lado, agarrando o forcado com tanta força que os nós dos seus dedos são 2 fileiras de mármore branco. Ele não diz nada, mas sua presença é uma âncora. Ele dá o primeiro passo, e eu o sigo, fechando silenciosamente a porta do galpão atrás de nós. Nosso pequeno santuário está atrás de nós. Caminhamos agachados, perto da linha de árvores que margeia a clareira. Meu tornozelo protesta a cada passo, uma dor surda percorrendo minha perna, mas eu a ignoro. A adrenalina é um anestésico poderoso. O corpo de Rowan ainda está onde o deixamos, um borrão escuro na grama iluminada pelo luar. Circulamos ao redor dele, mantendo a maior distância possível. Sinto sua presença atrás de mim, um olhar vazio me seguindo. A tentação de correr é quase insuportável, mas sabemos que movimentos rápidos e barulho são uma sentença de morte. Avançamos com uma lentidão agonizante. A floresta é um labirinto de sombras e sons. Cada folha que estala sob meus pés soa como um tiro. Cada galho que balança ao vento é uma figura que se aproxima de nós. James lidera o caminho, usando o garfo para afastar os galhos mais baixos, abrindo um caminho silencioso para nós. Eu sigo logo atrás, examinando a área ao redor com o facho da minha lanterna, ligando-a por apenas 1 ou 2 segundos para nos orientar e, em seguida, desligando-a imediatamente. A escuridão é nossa inimiga, mas também nossa camuflagem. A música do parque temático é um guia constante e enlouquecedor. Está sempre lá, à nossa esquerda, um som metálico e repetitivo que se filtra por entre as árvores. Seguimos em paralelo a ela, mantendo uma distância segura. A música nos ajuda a nos orientar em direção à estação de trem, mas também me enerva. É como se o próprio parque estivesse zombando de nós, fornecendo uma trilha sonora para nossa missão desesperada. Sinto que está me deixando louco, aquele loop infinito de notas alegres e distorcidas. De repente, James para de andar. Ele levanta a mão, um sinal para eu ficar parada. Eu congelo, prendendo a respiração. Ele aponta o forcado para a frente. Aguço os ouvidos. Ouço um som úmido de mastigação, acompanhado por um leve estalo. Vem de um pequeno grupo de arbustos a cerca de 20 metros de distância. Meu estômago se contrai. Sabemos que som é esse. Um deles está ali, por perto, e está me devorando. Agachamo-nos atrás de um grande carvalho, com os corpos pressionados contra a casca áspera. James se inclina para fora com uma lentidão infinita.
Não ouso. Fecho os olhos, rezando para que ele não tenha nos ouvido. O som de mastigação continua, rítmico e horrível. É o som mais obsceno que já ouvi. O som da vida sendo profanada. Cubro a boca com a mão para abafar um gemido. O medo é algo físico, um nó frio no estômago que ameaça me paralisar completamente. Depois do que parece uma eternidade, James se afasta. Seu rosto está pálido como papel ao luar. Ele está ocupado. Sussurra, e a palavra soa absurda neste contexto. Há um veado, ou o que sobrou dele. A imagem que evoca é horripilante, mas uma parte distorcida de mim está aliviada por sua vítima não ser humana. Precisamos cercá-lo, do outro lado, silenciosamente. Concordo com a cabeça. Meu corpo tremendo incontrolavelmente. Nosso desvio nos leva por uma vegetação rasteira mais densa. Espinhos grudam em minhas roupas, arranham minha pele. Cada passo é um risco calculado. O som de mastigação desaparece lentamente atrás de nós, mas permanece em minha mente. Percebo que eles não caçam apenas humanos. Eles caçam qualquer coisa que se mova. São predadores puros, uma praga que consome toda a vida em seu caminho. A ideia de um apocalipse zumbi sempre me pareceu algo de filme, mas a realidade é muito mais suja, visceral e aterrorizante. Saímos da mata para uma área mais aberta. É uma das estradas de serviço do parque, uma faixa de cascalho que serpenteia entre os brinquedos. À nossa direita, vemos a silhueta da montanha-russa, uma estrutura escura e esquelética contra o céu estrelado. À nossa esquerda, a música continua a tocar na torre do relógio, mais alta agora que não há árvores para abafar o som. Estamos mais expostos aqui. Cada sombra é uma ameaça em potencial. Aproximamo-nos da beira da estrada, prontos para mergulhar de volta na escuridão da floresta, ao menor sinal de perigo. Um tiro, nítido e solitário, ecoa à distância, vindo da direção do campo de tiro. Instintivamente, caímos no chão, com os corações batendo forte. Esperamos. Não há gritos, nem mais tiros. Apenas o eco que se esvai das montanhas e a música incessante. É o Tex. Ele está nos observando. Ele viu algo que nós não vimos e o tirou. Não estamos sozinhos. O pensamento é um bálsamo para meus nervos em frangalhos. Levantamo-nos e seguimos em frente, com uma renovada sensação de urgência e uma estranha gratidão por nosso guardião invisível. A estação de trem agora está à vista. É uma silhueta escura a cerca de 200 metros no final da via de acesso. Parece um refúgio, um objetivo tangível. Mas entre nós e ela há um trecho de terreno aberto, e no meio desse terreno vemos movimento. Não uma ou duas figuras, pelo menos uma dúzia delas. Elas se movem sem rumo pela praça em frente à estação, atraídas pela música que ecoa nos prédios. Parecem um rebanho de gado macabro, andando de um lado para o outro sem propósito aparente. Merda, sussurra James. É uma parede de monstros ambulantes entre nós e nosso objetivo. Atravessar aquele quadrado é impossível. Eles nos avistariam em segundos. Nos escondemos atrás de uma grande barraca de brinquedo abandonada, daquelas em que você tem que atirar argolas em garrafas. Os sorrisos de palhaço pintados na lateral parecem zombar da nossa situação. Estamos tão perto, mas a estação poderia estar em outro planeta. A frustração é um gosto amargo na minha boca. Chegamos até aqui, sobrevivemos a tanta coisa, apenas para ficarmos presos à vista do nosso objetivo. James encosta a cabeça na madeira da baia, batendo-a suavemente com o punho num gesto de puro desespero. E agora? Sussurro, mesmo sabendo que não há resposta. Estamos presos. A ideia de voltar para o galpão é insuportável, mas continuar parece suicídio. James levanta a cabeça, seus olhos examinando a área com uma intensidade renovada. Ele não está olhando para as criaturas. Está olhando para os prédios ao redor da praça. Os telhados, diz ele, sua voz quase um sussurro. Sigo seu olhar. A rua principal do parque, aquela por onde caminhei quando cheguei, ladeia a praça. Os prédios são fachadas falsas de 2 andares. O salão, o escritório do xerife, o armazém geral. Se pudéssemos subir em um dos telhados, continua ele, poderíamos nos mover acima deles. Poderíamos chegar à delegacia sem tocar o chão. O plano é ousado e perigoso. Não sabemos se aqueles telhados são estáveis. Fazem parte de um conjunto, não são prédios de verdade. Podem desabar com o nosso peso. E como subimos?
A ferraria, digo de repente, lembrando-me da minha chegada. Tem uma escada lá fora. Ela leva ao telhado. Eu a vi quando estava procurando o escritório do Gabe. Na época, era apenas um detalhe sem importância. Agora, pode ser a nossa salvação. James me olha com uma centelha de esperança nos olhos. Nosso novo objetivo é a ferraria. Fica na beira da praça, mais perto da nossa posição atual. Precisamos atravessar apenas uns 30 metros de terreno relativamente aberto para chegar lá. O problema é que há algumas dessas coisas vagando por perto. Elas se movem lentamente, de costas para nós, mas podem se virar a qualquer momento. É preciso timing perfeito e furtividade absoluta. As minhas marcas, sussurra James. Corremos. Agache-se, o mais rápido que puder. Não pare por nada. Concordo com a cabeça, meu corpo já tenso, pronto para a corrida. A dor no meu tornozelo é um pensamento distante, abafado pela adrenalina. Observamos as duas criaturas. Elas se afastam lentamente de nós, suas cabeças girando de um lado para o outro, atraídas pela música distante. É a nossa chance. Uma janela de alguns segundos. Agora! James sibila. Corremos. O mundo se reduz ao cascalho estalando sob meus pés e as costas de James bem na minha frente. Não ouso olhar para nenhum dos lados. Apenas corro movimentando os braços, ignorando a dor lancinante no tornozelo. Cada segundo parece uma hora. Espero ouvir um grunhido, o som de pés se arrastando atrás de nós. Mas não ouço nada além da minha própria respiração ofegante e das batidas do meu coração nos ouvidos. Chegamos à parede da ferraria e nos jogamos no chão atrás de uma velha gamela de madeira. Ficamos ali, sem fôlego, escutando. Não há sinal de que fomos detectados. As duas criaturas continuam sua caminhada errática, alheias à nossa presença. Conseguimos. Olho para cima. A escada está lá, enferrujada e frágil, mas está lá. É o nosso caminho para o céu, a nossa fuga do inferno lá embaixo. James vai na frente. Ele sobe com cuidado, testando cada degrau antes de colocar todo o seu peso sobre ele. A escada range e geme, mas se mantém firme. Quando ele chega à beira do telhado, ele me chama. É a minha vez. Escalar é uma agonia. Tenho que confiar principalmente na força dos meus braços, tentando não colocar muito peso na minha perna machucada. Cada passo é um desafio. Meus músculos tremem com o esforço. Quando estou prestes a chegar ao topo, meu pé machucado escorrega. Um grito estrangulado me escapa. Fico ali pendurada, minhas mãos agarrando desesperadamente o degrau. Por um segundo, acho que vou cair. James se inclina e agarra meu pulso. Seu aperto é como aço. Eu te peguei, diz ele com os dentes cerrados. Com a ajuda dele, consigo me içar até o último lance e desabo na superfície plana do telhado. Deitamos de bruços, recuperando o fôlego, nossos corpos pressionados contra as telhas empoeiradas. Estamos seguros, pelo menos por enquanto. Daqui de cima, a vista é ao mesmo tempo assustadora e estranhamente bela. Podemos ver a praça inteira. A horda de criaturas se move lá embaixo como uma maré escura e irracional. São formigas, vistas desta altura. A música da torre do relógio banha tudo com uma atmosfera surreal. A estação de trem fica do outro lado da praça. Podemos ver a locomotiva preta nos trilhos, esperando silenciosamente. Nosso objetivo. E agora temos um caminho para ele. Um caminho perigoso e precário através dos telhados de uma cidade fantasma. Os telhados dos prédios estão conectados, formando uma passarela improvisada. Alguns estão na mesma altura. Outros exigem um pequeno salto. São feitos de madeira e piche e parecem incrivelmente frágeis. Nos movemos de quatro, distribuindo nosso peso, lenta e metodicamente. O mundo se tornou um jogo de equilíbrio mortal, 6 metros acima de uma horda de monstros. O vento sopra mais forte aqui em cima, trazendo consigo o cheiro podre da multidão abaixo. Na metade do caminho, paramos no terraço do Golden Ghost Lounge. Dali temos uma vista direta do banco, onde tudo começou. A porta ainda está aberta, um buraco negro na fachada. Mesmo daqui, consigo sentir a aura maligna que emana daquele lugar. Era o Marco Zero, o epicentro do terremoto que abalou o nosso mundo. Um arrepio percorre meu corpo, apesar do suor encharcar minhas roupas. James aponta para a estação. Estamos quase lá. Sussurra. O teto da estação é mais baixo que o nosso. Teremos que pular uns 2 metros. Não é muito, mas para o meu tornozelo pode ser desastroso.
Você pula primeiro, digo a ele, e eu vou atrás. Você vai ter que me segurar. Ele concorda, entendendo. Não tem outro jeito. É um ato de fé. Preciso confiar que ele estará lá para amortecer minha queda. Chegamos à beira do último telhado, aquele com vista para a estação. Nos preparamos para o salto. James está na beirada, olhando para baixo. O telhado da estação parece tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Lá embaixo, a horda continua a se mover, alheia à nossa presença. Somos fantasmas no mundo deles, movendo-nos acima de suas cabeças. James respira fundo. Pronto? Pergunta ele, sem olhar para mim. Pronto. Minto, porque meu corpo inteiro grita para não me olhar. Ele salta. Por um segundo, fica suspenso no ar. Uma silhueta contra a torre do relógio. Aterrissa com um baque suave, mas controlado, dobrando os joelhos para absorver o impacto. Imediatamente se levanta e se vira para mim, com os braços estendidos. Agora, Emma, pule. Fico parada na beirada, com o coração na garganta. O espaço entre os prédios parece um abismo. Lá embaixo, James me espera. Fecho os olhos e salto para o vazio. A queda dura uma fração de segundo, mas na minha mente é em câmera lenta. O vento assobia em meus ouvidos. Então, o impacto. James me segura, mas a força da minha queda nos faz cambalear. Caímos juntos no telhado da estação, rolando para dissipar a energia. Uma dor aguda e branca explode no meu tornozelo, e desta vez não consigo reprimir um grito de dor. É um som curto e abafado, mas no relativo silêncio dos telhados, soa como uma explosão. Ficamos imóveis, escutando. Será que nos ouviram? Espio por cima da beirada do telhado. Lá embaixo, na praça, várias criaturas pararam. Suas cabeças giram, como bússolas apontadas para um novo sinal. Elas se voltam para a estação, para nós. Seus olhos leitosos e vazios parecem procurar a fonte do som. Elas nos ouviram. E agora, começam a se mover em nossa direção. Lentamente, mas inexoravelmente. Eles estão se movendo. Sibilo. O pânico subindo pela minha garganta como era venenosa. James se inclina sobre a borda, o rosto se contorcendo em uma careta de desespero. Eu sei, rápido, temos que entrar no trem, agora. Rastejamos pelo telhado da estação até os fundos, onde os trilhos continuam na escuridão. Há uma escada de serviço de metal que leva direto para a plataforma, ao lado da cabine da locomotiva. Não há tempo para descrição. A horda está se aglomerando abaixo de nós. O tempo acabou. Descer a escada é uma bagunça caótica. Deslizo mais do que piso, o metal frio queimando as palmas das minhas mãos. Meu tornozelo grita em protesto, cada impacto uma nova onda de náusea e dor. Caio na plataforma, todo desgrenhado, a lanterna rolando no concreto. James está logo atrás de mim. Ele já está correndo para a cabine do motor, com o forcado na mão. Entre no primeiro vagão, ele grita por cima do ombro. Eu vou fazer essa coisa andar. Arrasto-me em direção à porta aberta do primeiro vagão de passageiros. O mesmo onde este pesadelo começou. O interior está escuro e silencioso, mas a lembrança dos gritos e do pânico é uma presença fantasmagórica. Desabo no chão do vagão, fraco demais para ficar de pé. Da minha posição, consigo ver a primeira das criaturas subindo na plataforma. Ela se move com uma agilidade sobrenatural, seus membros se dobrando em ângulos estranhos. É um dos funcionários do parque. Reconheço o uniforme amarelo dos faxineiros. Mas seus olhos são poças de escuridão. Mais deles sobem na plataforma. Uma torrente de corpos em decomposição e roupas esfarrapadas. Eles vêm em direção ao trem, seus rosnados guturais preenchendo o ar. São como tubarões que sentiram o cheiro de sangue na água. Meu coração martela contra as costelas. Estou presa. James está na cabine lutando com os controles. Ouço o chiado do vapor, o rangido do metal, mas o trem não se move. James! Grito. Minha voz um fio de puro terror. Depressa. A primeira criatura chega à porta do meu carro. Ela para no parapeito com a cabeça inclinada, me encarando com aqueles olhos leitosos e sem vida. É uma mulher. Ou era. Metade do seu rosto é uma massa de sangue e ossos. Ela levanta a mão, com as unhas quebradas e sujas, e dá um passo para dentro. Fecho os olhos, preparando-me para o fim. Seguro a lanterna com as duas mãos. Minha única arma patética. É isso. É aqui que eu morro. De repente, uma figura aparece ao meu lado. É Melody, a garota que Gabe e eu ouvimos no rádio. E ela não está sozinha. Wesley está com ela.
Eles emergem das sombras no fundo do vagão. Melody está segurando algo que não consigo distinguir direito na escuridão. E Wesley está empunhando uma chave inglesa pesada. Precisa de ajuda? Pergunta Melody com a voz trêmula, mas cheia de determinação feroz. Eles não tiveram tempo de escapar do escritório. Esconderam-se no trem. Antes que eu possa responder, Wesley se lança para a frente. Ele acerta a criatura na cabeça com a chave inglesa. O impacto é brutal. A criatura cambaleia para trás, mas não cai. Melody ergue o que está segurando. É um arco. Um arco de competição. Com incrível velocidade e fluidez, ela puxa a corda e dispara uma flecha. A flecha atinge o olho da criatura. Ela cai na plataforma, imóvel. Eu a encaro, atordoada. Estávamos presos no escritório. Vimos que eles estavam vindo para cá. Achávamos que o trem era a única saída, explica Wesley ofegante. A música no parque parece se intensificar. Uma trilha sonora demente para o nosso reencontro impossível. Lá fora, mais criaturas invadem a plataforma, bloqueando nossa saída. Estamos presos no trem, um pequeno grupo de sobreviventes contra uma onda crescente de morte. Segurem-se! Ruge a voz de James da locomotiva, com um solavanco violento que nos joga a todos no chão. O trem começa a se mover. Lentamente, muito lentamente a princípio, o som de rodas de metal rangendo contra os trilhos. As criaturas na plataforma se jogam contra os vagões, com as mãos arranhando as paredes, os rostos grotescos pressionados contra as janelas. Mas o trem ganha velocidade. Estamos nos movendo. Saímos da estação, deixando a maior parte da horda para trás. O trem acelera, aprofundando-se na escuridão do parque. Mas sabemos que não há escapatória. O trem permanece em seu circuito fechado. E nosso objetivo, a torre do relógio, está se aproximando. Olho para meus novos companheiros. James, o condutor relutante que se tornou líder. Melody, a arqueira silenciosa. Wesley, o mecânico improvisado. Não sei se conseguiremos, mas não estou mais sozinho. Somos 4 contra o apocalipse, em um trem fantasma rumo ao coração do pesadelo.